sobre essa coisa da murmuração. E às vezes nós pensamos que murmuração não é pecado, e que tem tanta coisa que é pecado, e tem tanta coisa que nos separa de Deus, e nós, como seres humanos, nós somos, ainda mais da igreja, né? Esses dias eu preguei aqui domingo, eu acho, não sei se foi esse domingo ou foi outro, que se existe um povo que gosta de apontar o dedo para os outros, é o povo evangélico, né? Como o povo evangélico é crítico e gosta de apontar sempre os outros, e parece que a sua vida é a coisa mais limpa, assim, parece que o seu puleiro é o puleiro mais limpo, o seu galinheiro é o galinheiro mais limpo, só o dos outros que é sujo. Coisa muito triste isso. E às vezes nós esquecemos de olhar para nós mesmos. E é por isso que Jesus disse aos fariseus, para que nós tirássemos a trave do nosso olho, não é? Antes de olhar, antes de levantar o dedo, antes de acusar alguém que está à nossa volta. E esse assunto da murmuração não é um assunto de agora, é um assunto que existe desde quando a sociedade ela passou a existir. Eu quero convidar você para esse texto de Provérbios, quero dar as boas-vindas aos irmãos que estão agora nos acompanhando ao vivo, acompanhando essa transmissão. Sejam muito bem-vindos. E eu quero convidar você para o texto primeiramente de Provérbios. Provérbios 18, 21. Esse texto você deve saber de cor, não é? Provérbios 18, 21. Eu sempre disse que foi o primeiro texto que eu aprendi a decorar, que a mamãe me ensinou a decorar, foi o texto de Provérbios 18, 21, não é? Muitos pais ensinam os filhos a aprender a ler nos gibis, não é? Mas minha mãe me ensinou a aprender a ler na Bíblia. Aí a gente vai vendo a diferença dos filhos no futuro, né? Não que ler gibi seja errado, mas vamos ensinar os nossos filhos a aprender a ler a Bíblia. Que os nossos filhos possam aprender a ler a palavra, a conhecer a Deus. Isso é importante. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Essa é a palavra de Deus. Bom, primeiramente nós estamos tendo aqui uma verdade, queridos, de que não adianta o que nós falarmos, o que nós dissermos, seja de forma intencional ou não, ela vai produzir um efeito. Um dia desses aqui eu contei uma ilustração, você se lembra, de uma moça endemoniada, possuída por demônios, que o pastor não conseguia expulsar demônio, você lembra de dizer isso? E os demônios saem em nome de Jesus, eles têm que sair, não podem resistir, mas ao mesmo tempo também, tanto Deus como o diabo trabalham em legalidade. Aprenda uma coisa, nem Deus, nem o diabo entra aonde não há permissão para ambos entrar. Isso você pode ter certeza disso. Nem Deus, mas também nem o diabo entra aonde não há permissão. Se o diabo entrou na vida de alguém, e essa pessoa está sendo agora afetada por ele, destruída por suas hortes malignas, é porque de alguma maneira, essa pessoa, de alguma forma, deu permissão, deu legalidade para o diabo agir. Se Deus está agindo na vida dessa pessoa, você pode ter certeza. Essa pessoa deu permissão, deu legalidade para Deus agir. Tanto Deus como o diabo, eles trabalham com alguns princípios. É claro que o diabo sempre vai atuar no meio da malandragem, não é? No meio do engodo, do engano. Você sabe a história, teve uma história pessoal tem uma ilustração de um santo, não é? Que ele passou a vida inteira nas cavernas, em jejum e consagração, muito devoto, muito santificado, muito diferenciado. E o demônio sempre ia lá e tentava ele. Sempre ia lá e ele vencia todas as vezes. Aí um dia o diabo disse para ele assim: eu não consigo vencer você. Eu não consigo vencer você. Você é muito forte. Você é muito consagrado. Você é muito santo. Você é muito ungido. Você é demais. Eu não consigo vencer você. Você
me vence em todos os argumentos. Você é demais, você é muito bom, você é muito bom, olha, você é demais, você vence tudo, você é muito poderoso. Aí o diabo dá uma volta, aí ele ficou falando com ele mesmo: sabe que eu sou bom mesmo? Sabe que eu sou ungido mesmo? Sabe que eu sou tal mesmo? Nisso o diabo entra e pega ele. Mas como é que você me venceu? Na sua vaidade, no seu orgulho. Às vezes eu fico preocupado com aqueles irmãos que vão expulsar demônios, e essa conversa não é de agora. Pastor, eu fui expulsar, o demônio disse que ia sair, porque nas minhas mãos viu fogo. Eu digo: não te engana, tolinho. Ele não viu fogo nenhum. O que ele está vendo é o lago de fogo. O que ele está querendo pegar você, não cai na lábia do diabo. Eu vou sair, porque está muito ungido. Ai! Aí o irmão se acha o arcanjo Miguel. Aí o diabo pega ela. Sabe, o diabo faz isso. Ele entra com legalidade, com permissões. E uma das maneiras, meus irmãos, é por isso que eu venho falar com você nessa tarde, e quero estender essa palavra aos que nos acompanham ao vivo, e os que vão assistir essa pregação depois. Se você puder, depois, que você possa compartilhar essa mensagem para outras pessoas, porque muita gente, você já ouviu essa expressão: morreu é como o peixe, morre pela boca. Já viu essa expressão? Como o peixe, morre pela boca. A Joyce Meyer tem um livro que é um best-seller, chamado Eu e a Minha Boca Grande. A gente se perde, se mete em rascada por causa da nossa boca, da nossa língua. A gente diz coisas na hora que não era para dizer. A gente conversa coisas com quem não deveria conversar. A gente partilha projetos e sonhos com quem não deveria partilhar. A gente às vezes expressa momentos que não é a hora de se expressar. E são esses momentos que o diabo se aproveita deles. E às vezes nós olhamos e pensamos: por que estamos sendo derrotados? Por que nós estamos sendo vencidos? Por que esse desânimo? Por que esse abatimento? Por que isso? Por que aquilo? Muitas das causas, às vezes, são provocadas por nós mesmos, e provocadas pela nossa língua, pela nossa boca. A Bíblia diz que até o tolo, quando ele se cala, ele se tem por sábios. E às vezes você já viu aquela pessoa que ela fala, daqui a pouco ela diz: bem, eu não deveria ter dito isso. Já disse. Por quê? Porque fala muito, porque fala demais, fala numa hora que não é conveniente falar. E aí muitas pessoas, elas passam a produzir a morte. Escute isso, porque elas estão falando da morte, falando em morte, querendo a morte. Outros recebem a vida porque eles querem a vida, desejam a vida. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade, dizem os estudos que essa sociedade, essa que nós estamos vivendo agora, essa minha e essa sua, é a sociedade que mais reclama, é a sociedade que mais murmura. É do ser humano, ainda mais nessa sociedade, reclamar, murmurar. Você já viu, sente no grupo com 10 pessoas e pergunte do tempo. Esse calor do diabo, do inferno, meu Deus, esse calor, essa praga, esse calor, meu Deus do céu, começou a escalorar, esse calorão já, esse calor do diabo, parece um inferno, começa a reclamar. Aí daqui a pouco vem um vento. Eu odeio esse vento do norte, eu tenho um pavor desse vento. Que vento, esse vento, reclama do vento. Aí vem a primavera, aí nós estamos na primavera, né? Aí começa os pólenes, da época de alergia, não aguento mais essa praga desse tempo, eu quero que passe esse tempo. Aí chega o verão, e nem chegou o verão, está quente, e nem chegou o verão, para quem não gosta do calor. Aí chega o verão, não aguento esse calor, meu Deus do céu, esse calor. Aí vem o inverno, reclama do inverno. Que frio desgraçado. É frio de renguear Cusco. Tem que andar entrochado, né? Tem que andar entrochado. Aí você vê quem é o ser humano.
Olhe para mim, você querido, aprenda uma coisa, que eu já aprendi há muitos anos. Se não, como o Didi, já teria me matado. O Didi fazia assim, né? Eu vou me suicidar. Aprenda uma coisa, nunca vá pelo povo, pelo aquilo que o povo diz. Não baseie nunca a sua vida pelo que o povo diz, senão você fica doido. Porque cada um diz uma coisa. Um gosta do frio, um gosta do calor, um gosta do vento, um gosta do inverno. E entre os 10, alguém não vai gostar de você ou de alguma coisa que você fez. Então, meu amigo, não tem escapatória. Esse é o ser humano. Mas tem coisas que nós deveríamos já deixar passar muito tempo. Por exemplo, paciência, né? Então se muda da cidade. Se você gosta só de frio, meu irmão, o Polo Norte está lá, não tem verão nunca. É 50 abaixo de zero, vai para lá em nome do Senhor Jesus. O que você faz aqui? Você me entende? Tem coisas que a gente pode resolver na vida e ficar parado de murmurar. Você está com esse homem aí assim, há 30 anos, só falando mal dele. Deixa essa praga e vai-se embora então. Se ele é uma praga, se ele é um diabo na sua vida, se ele é um inferno para você. É simples. Se você está com essa mulher, que toda a vida diz, essa mulher é uma praga, essa mulher é um inferno, essa mulher não ganha essa mulher, e está com ela há 30 anos, ou se agarra nessa mulher de vez, ou então para com isso. E com certeza, vai sair, e vai achar uma pior do que ela. Só para lhe dizer, porque escute uma coisa, cada dia o ser humano está piorando. O que eu estou vendo é isso. Me parece que o ser humano está piorando, em vez de melhorar. A tecnologia tem avançado, mas o ser humano tem piorado nas suas relações, nas suas parcerias. Meus irmãos, hoje as pessoas não respeitam nenhum documento que assinam. As pessoas assinam um contrato, um documento, e elas não honram o contrato. Palavra, então, pode esquecer. Não tem mais palavra. Não tem mais. O ser humano tem piorado. As pessoas hoje lhe beijam e dizem assim, ô, minha linda. Daqui a pouco vai nas redes sociais e mete o pau em você. Essas são as pessoas, elas têm piorado. As estatísticas dizem que essa sociedade desse tempo, ela tem sido uma sociedade tão reclamona, e elas atribuem isso é uma pesquisa da Ultimato, que é uma revista muito conceituada no meio cristão. Não tiro de mim, eu tiro da revista Ultimato, que é uma revista muito conceituada no nosso meio, uma das mais antigas. Eu era criança e já existia a revista Ultimato. Elas dizem que por causa da formação dos filhos, de quererem tudo na hora que eles querem, eles cresceram e se tornaram adultos que querem a mesma coisa. A grande maioria, quando a gente diz isso, a gente fala de maioria, sabe? E muitos dizem que a culpa foi da geração que nos criou, que nos fez adultos, dos nossos pais. Agora você imagine, se nós não cuidarmos, como serão os nossos netos. Foi o príncipe de Dubai, se eu não me engano, tem uma postagem, se o Luciano puder achar para mim, tem uma postagem do príncipe de Dubai, falando que o pai dele, mais ou menos assim, que o pai dele andava de Mercedes, como é que era? De camelo. O pai dele andava de camelo. Ele andava de BMW, o filho anda de Audi, e o neto, mais ou menos assim, como é que é? E o neto ia voltar a andar de camelo. Mais ou menos assim essa postagem. Eu tenho uma fala dessa. Isso quer dizer o quê? Que o neto não vai saber lidar com as coisas e vai pôr tudo fora. Isso é muito sério, gente. Isso quer dizer que depende dessa geração mudar os nossos hábitos. Claro que nem todo mundo foi assim. Aqui eu tenho certeza que tem uma geração de gente aqui
que você é o que é hoje, e nem tudo veio muito fácil para você. Você teve que lutar muito e luta até hoje. Eu sei disso. A gente fala numa maioria, não é? Numa maioria, numa porcentagem maior. E que querem as coisas agora, para já, nesse momento. E se o pai não der, vai fazer um escândalo no mercado. Não é? Eu já vi filhos, pais passarem vergonha lá no mercado, o filho passando na prateleira de brinquedos, ele querer, eu quero esse brinquedo. Não, mamãe. Aí o pai fala com o biquinho assim, não, meu irmãozinho, o papai não vai lhe dar. Eu quero! Eu fico espontâneo com uma coisa dessa. Me sobe o sangue. Me sobe o sangue quando eu vejo isso. É mais ou menos isso, ó. Quando o fundador de Dubai, o Sheikh Rashid, foi questionado sobre o futuro de Dubai, ele diz, meu avô andava de camelo. Meu pai andava de camelo, isso. Eu ando de Mercedes. Meu filho anda de Land Rover. E meu neto vai andar de Land Rover. Mas o meu bisneto, isso é do bisneto, mas o meu bisneto vai andar de camelo. Eu achei essa frase, ela está por aí, nas redes sociais. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a gente não vai saber valorizar o que lá o avô dele conquistou. Lá o avô dele conquistou. Sabe, queridos, eu acho que a gente precisa ter participação dos avós na criação dos filhos, em dizer verdades. Quem deve disciplinar os filhos não são os avós, são os pais. Quem deve dar diretrizes para os filhos, para os netos, para os filhos, são os pais. Mas os avós é muito importante tê-los como modelo. Os filhos ter os avós como modelo. Isso é uma coisa muito interessante. É uma coisa a se pensar. Isso quer dizer, então, lá que o bisneto dele não vai saber, aí vai começar tudo de novo. Pense uma coisa dessa. Por quê? Porque não foi bem ensinado. Eu já vi no mercado, os pais passarem vergonha. Por quê? Porque os filhos fazem isso com os pais. Sabe? Essa coisa, aí o pai, para não passar vergonha, tem que comprar. Aí o filho pega a mania do pai, na próxima vez, ele vai fazer um outro escândalo. O pai não deixa ele se resolver. Não tem que fazer. Capaz. Você me entende, queridos? Aí nós vamos formando uma geração de pessoas que reclamam, e aí reclamam de tudo. Aí chegamos na minha geração, na geração atual, que reclama do tempo, que reclama da comida, que reclama de tudo. Graças a Deus, lá em casa, como nós éramos um monte de irmão, esses dias eu disse lá em casa, eu não vou mais chamar para almoçar. Não vou chamar. Porque eu nunca andei, papai nunca andava gritando com a gente, vem almoçar, vem jantar. Dava hora, nós corria para a mesa. Porque os mais lentos ficavam sem a comida. Como era um monte de irmão. Você entendeu? Hoje os pais andam com os pratos atrás dos filhos. Come, meu amor, come, lindinho. O filho com 50 anos. Come, meu amor, come. Não é para ti, macho. Tu é diferente. Esses dias eu ouvi uma frase do Spurgeon muito interessante. Você sabe que eu sou fã do Spurgeon. O Spurgeon pregou uma coisa e alguém veio e disse assim, pastor, o senhor está falando para mim aquelas palavras? Ele disse assim, querido, eu não sei da sua vida. Não conheço sua vida. Uma coisa eu sei. Eu, como pregador, sou fazedor de chapéu. Quando eu prego, eu faço muitos chapéus. O que lhe servir, se lhe serviu, paciência. Eu sou como um Spurgeon. Eu faço muito chapéu. Não é o teu caso, tá? Até porque ele aqui é um caso de saúde, né? A gente tem que dar para ele. Né? Tem que alcançar a comida para ele. Inclusive, essa família foi meta dos meus estudos, não é? Trabalho final de graduação. Foi sobre a resiliência. E usamos eles ali como experiência de uma família que superou uma grande doença. Não é para esse rapaz caminhar, para ele estar vivo hoje aqui, nem para a mãe aguentar também tudo que aguentou, não é? E eles serviram como parte do meu estudo para a academia. Deus abençoe vocês. Vamos aplaudir essa família abençoada que aqui está.
Mas se você vai aplaudir, vamos aplaudir com vontade. Isso. Eu estava dizendo a vocês, queridos, de que nós precisamos cuidar com as murmurações, porque murmurar é falar baixinho. E a gente começa falando baixinho. Murmurar quer dizer isso, quer dizer alguém que chega assim e diz assim: "Mas que calor, né? Mas que frio, né? Que pastor, né? Olha aquela mulher ali, ó. Olha aquele homem ali, ó." Começa baixinho. O murmurar quer dizer falar baixinho, mas chega um momento que a murmuração, ela se sobressai. Não estou dizendo que você, como ser humano, não possa se expressar e dizer assim: "Está quente." Porque você está sentindo que está calor, é óbvio. Está frio. Não é que agora está frio, você não vai poder dizer mais: "Ah, está frio, eu não gosto do frio." Não, você tem gostos e pode se expressar. Eu estou dizendo dessa murmuração como lamúria. Como o tempo todo lamuriando. Você senta e reclama do frio. Você se deita e reclama do frio. Você se levanta e, sabe? Essa coisa que não para. Até há uma versão de que a murmuração ela tem a ver com a onda do mar, que vai e volta, que vai e volta. A pessoa não sai desse disco, desse assunto, dessa conversa, desse lamento, dessa reclamação, desse falatório. Não sai disso, seja ele qual for. Inclusive, queridos, murmurando de tudo. É do governo, olha, ninguém presta. E isso é um problema quando ninguém presta. Isso quer dizer que quando ninguém presta, nada presta, não tem uma coisa boa nessa cidade, não tem uma coisa boa nessa igreja, não tem uma coisa boa no Brasil, não tem um político honesto, não tem um pastor honesto, não tem um pai de família honesto. Então, isso quer dizer uma linguagem, que só essa pessoa é boa. Então, o que faz entre nós, com o fígado, com o coração, com o estômago, o que faz entre nós, fazendo cocô, xixi, tinha que estar lá do lado de Jesus Cristo, nos céus. Porque essa é uma pessoa muito santa, se nada presta, se nada está bom. Esse é o problema, queridos, que chega um momento que nós começamos a murmurar da natureza, do sistema, do governo, da igreja, e chega um momento que nós chegamos, aí entra o nosso pecado. Nós chegamos em duas coisas importantes: no próximo e em Deus. Porque isso aborrece a Deus. Quando nós chegamos no próximo e começamos a murmurar contra o próximo, e essa murmuração, ela tem a ver com, no sentido de murmurar, de defamar, de falar mal, de sujar a imagem, de prejudicar a imagem do outro. Quando chega no próximo, nessa fala de prejudicar o irmão, o outro, isso é pecado diante de Deus. Isso atrai maldição. E quando a pessoa chega a um ponto de murmurar contra Deus, isso é pecado, porque isso é ingratidão. Porque escute uma coisa, queridos: o ser humano, o outro, a gente não sabe suas razões. Esses dias eu vi alguém dizendo: passou um carro doido por mim, quase me atropelou, quase bateu no meu carro, saiu louco, desesperado, buzinando, doido, e xingou. Quando essa pessoa estava indo para o hospital, quando a pessoa chegou lá, ele estava levando a esposa infartando. É muito fácil chamar o outro de doido, de louco, a gente não sabe as razões. Quando a pessoa chegou lá, que ia só fazer um exame de sangue, o outro estava dando a entrada lá, ele conseguiu ver a pessoa. Aí ele ficou sabendo que estava levando a esposa, que estava infartando. E é por isso que saiu desesperado. Sabe aquela história que eu conto para vocês, de uma mulher e uma criança que não para de chorar no vagão do trem, e está chorando e lamentando. Aí um homem se incomoda uma hora e diz: essa criança não tem pai, não tem mãe, a senhora não está vendo, a senhora não é mãe dessa criança. E o cara é áspero,
grita com a mulher, diz: você não está vendo esse filho chorando? E a mulher assim, ó, ela está tão aérea que ela não consegue ver o filho chorar. E aquele homem se incomoda, se levanta e vai lá e diz assim: ô senhora não está vendo que seu filho está aqui só chorando, bagunçando aqui, ó? Põe essa criança para sentar aí, manda ele parar de chorar. Aí ela voltou a si e disse: cadê o pai dessa criança? Já que a mãe está aqui e não resolve. Ela disse: o pai? A mulher estava aérea. O pai está no último vagão, dentro de um caixão. Nós estamos levando ele para sepultar. E é por isso que ele está chorando. A gente fala dos outros sem saber a história dos outros. É por isso que é pecado. Porque antes de qualquer coisa, a gente apontar para o irmão, para o próximo, para o outro, a gente precisa saber bem a história do outro, a vida do outro. É por isso que tem muita gente debaixo de maldição, porque apontou o dedo para o outro. Não apontou o dedo, apontou a língua. Essa língua deveria ficar cercada de farpa, gente. Quem fala muito dos outros tem que pegar um arame farpado e enrolar na língua, porque senão as maldições vão lhe alcançar. É por isso que eu vejo gente na igreja que vem orar, ora, diz: pastor, minha vida não muda. Você sabe por quê? Tem a língua maior que o corpo. Deveria guardar a língua. Deveria de parar de olhar a vida dos outros e pegar o arame farpado e enrolar na língua e se aquietar. Eu não conheci, mas um irmão meu, que é pastor, me disse que na igreja dele tinha uma irmã, que era a irmã mais fofoqueira da igreja. Eu não vi essa irmã. Meu irmão não era de mentira, pelo menos esse. Os outros eu não sei, mas esse não era de mentira. Era um pastor e até hoje é um homem de Deus, até onde eu sei, era um homem de Deus. Ele contou isso para mim. Na igreja dele tinha uma irmã que era fofoqueira, passava falando mal dos outros. Sabe o que aconteceu com ela? Deu uma doença que saiu a língua para fora. E a língua, diz que a língua do ser humano é imensa. Diz que assim, deu uma doença, um troço, que ela tinha que andar com uma toalha na boca, enrolando a língua. E ela ia de igreja em igreja, da comunidade deles, contar o testemunho. Um irmão meu contou que na igreja dele tinha essa mulher. Eu digo: ô Deus, o senhor não faz isso com muita gente na igreja, Senhor? O senhor devia fazer um negócio desse. Aí nós íamos ver quem, o fofoqueiro da igreja. Porque muitos falam por trás, né? Na frente aquela coisa mais santa, mais querida. Ô Deus, faz isso pelo menos um dia. Depois põe a língua de volta. Só por um dia. Mas aí, queridos, Deus não faz isso com muita gente. Sabe o que Deus faz? Deus usa o altar para avisar a gente, para nos avisar. Queridos, quando a gente vê um acidente numa rodovia, isso é um sinal para a gente correr menos, andar menos, mais tranquilo. Quando a gente vê, por exemplo, pessoa lá capotou o carro, a gente não precisa que Deus chegue e diga assim: meu filho. Não, a gente está vendo os sinais. Poxa, eu vou mais devagar. Ou estou muito cansado, não vou viajar de noite. Dormiu no volante, então é melhor dormir. Dorme lá no hotel, descansa, e no outro dia pega a estrada. Não faz loucura. Quantos morrem assim? Você entendeu? Deus nos avisa com sinais, mostrando os outros acontecimentos. Murmuração é um problema, porque além de afetar, quando a gente entra no nível, não só de reclamar do sistema, da igreja, do governo, dos irmãos, do calor, da natureza, do trânsito, do prefeito, do vereador, do sei de quem mais lá, de todo mundo, do cachorro, do gato, de tudo. A gente entra no irmão, no próximo. Aí nós entramos no nível de pecado. E as coisas começam a acontecer na nossa vida. Depois, elas pioram. Porque o ser humano nunca ele está conformado com as coisas. Porque essa é a geração ingrata. Nós vivemos numa geração similar à geração que saiu do Egito. Uma geração ingrata, que não sabe agradecer a Deus pelo que tem. A gente sempre quer mais. A gente sempre quer mais. Não sabe ser grato pela vida que tem. E sempre quer mais.
E como nem tudo que a gente quer, a gente não tem, a gente culpa a Deus. E quando culpa a Deus, nós murmuramos contra Deus. E chega um momento que nós começamos agora a levantar a nossa língua contra Deus. Contra Deus. Não é dizendo para Deus assim: Senhor, eu estou triste hoje. Eu estou angustiado hoje, Senhor. Que é normal, como seres humanos, a gente dizer para Deus: Senhor, minha alma está abatida. Minha alma está angustiada, está entristecida. Não, nós reclamamos para Deus. E nós estamos sempre jogando com Deus. Mas Deus, eu sou dizimista. Mas Deus, eu vou na igreja. Mas Deus, eu fui na oração. Mas Deus, o pastor me ungiu. A pastora me ungiu. Eu fiz 7 semanas. Mas, meu Deus, o Senhor não me abençoa. E a gente começa a reclamar contra Deus. A gente começa a murmurar contra Deus. E aí as mazelas começam a acontecer na nossa vida. Eu quero convidar você para um texto de Números, capítulo 13. Vamos lá. Números, capítulo... Vamos ler o 14, acho que é melhor. 14, 7, 8 a 10. Vamos lá, Números 14. Vamos lá, Números capítulo 14. Aqui. Nós vamos ler o 7, 8 até o 10. E falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não o temais. Toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação de todos os filhos de Israel. Sabe o que aconteceu? Esse povo que saiu do Egito, eles estavam ali, na beirada do Rio Jordão, para atravessar, para conquistar a terra prometida. Os espias foram ver a terra, e eles estavam ali prontos para conquistar. Dos 12 que foram, 10 disseram: a terra é boa, mas tem gigantes. Mas esse mais é um problema. Sabe aquela coisa? Aí uma Magda é gente boa, mas é esse mais que queima. Esses dias eu achei muito interessante. Eu não sou partidário de nada. Eu não sou partidário de nada, não sou filiado de nenhum partido. Embora votei no Bolsonaro. Você sabe que eu não tenho problema de dizer voto. Não tem problema com isso. Mas eu achei muito interessante uma reportagem que ele disse. Pegou a Folha de São Paulo, pegou o Estadão e pegou o Globo. Subiu a economia, mas tal coisa. Todos os 3 meios de comunicação da Globo, o Estadão, a Folha de São Paulo e o Globo. A economia deu um avanço, mas tal coisa. Não sei o que está melhor, mas está queimada na Amazônia. Sabe? O mas é o mais que queima. O mais é que é a malandragem. Olha, aquela irmã é gente boa, mas cuidado com pessoas assim. Essa pessoa pode levar você para o buraco, para as maldições. Com gente que chega com esse ar aparentemente favorável, e aqui está cheio de gente assim. Com esse ar favorável, na sua casa tem gente assim, na sua família tem gente assim, lá na sua rua tem gente assim, lá no seu curso tem gente assim, ou só é aqui que tem gente assim? Não é possível, né? Nós estamos cercados de pessoas assim diariamente. Aonde a gente está, no bairro, na sociedade, lá na roda de amigo, de chimarrão, tem gente assim, não se engane. A pessoa que chega e diz assim: olha,
O clima está bom, mas já vai chover. A previsão já é chuva. Olha, tal coisa, né? Aquele irmão, gente boa, querida. Gente boa, querida, mas não empresta para ele nada. Ele está dizendo que ele vai te dar um golpe. O mas é que é um negócio. Então chega e diga logo, olha, não entre em fria. Esses dias eu chamei alguém e disse assim, ó, você quer andar com essa pessoa, querido? Você que sabe, essa pessoa é assim. Eu sou o pastor dessa pessoa, eu sei. Você quer fazer parceria, você que sabe. Deixa comigo, pastor, então, vá firme. Mas, não, eu não falei o mais, porque o mais é o da malandragem. Então eu digo, ó, eu fui muito bem claro. E eu não faço rodeios. Você quer fazer sociedade com essa pessoa? Eu quero, assim, ó. Já teve outras vezes que não deu certo. Você quer ir? A minha fala é, depois. Você quer continuar? Você quer namorar essa moça? É o amor da minha vida, é a coisa mais linda. Essa moça não obedece pai e mãe. Essa moça dá um tapa na cara do pai e da mãe. Mas é minha linda, é minha princesa, é pastor, é meu amor. Então, vai firme. Então vai, querido, estou te avisando. Você quer namorar esse rapaz? Ele anda com as cuecas caídas. Ele não tem emprego. Só quer fazer tatuagem no corpo. Você quer esse rapaz? É o meu gatão, é o meu lindão. Você tem certeza? Você não quer estudar? Você não quer estudar um pouco mais? Não, mas eu quero. Então, estou lhe avisando, sou seu pastor. Quem sabe se forme primeiro. Quem sabe deixa ele ter um emprego. O cara não tem nem emprego. Está só em casa lá, comendo, lá, bem sossegado. Mas eu quero, pastor, é meu amor da minha vida. Então, ó, estou lhe dizendo. Você que sabe. Depois. 9 meses depois vem a barriga. E, pois é. Pastor, só consagra meu filho? Consagro. Perdeu, aí vai perder a infância, vai perder isso, vai perder aquilo. Eu avisei. Você entendeu? Não tem um rodeio, a gente diz. O problema é essa pessoa que chega assim, ó. Alisa assim, ó. Cuidado, tá? Alisar, só um bom pedreiro como meu sogro, tá? Que alisa bem uma massa. Cuidado com gente assim, ó. Chega assim, ó, só alisando assim, ó. Mimoso. Meu lindo, querido. É diferente de carinho, você entendeu? Tem gente carinhosa, que é da pessoa, que faz comigo, que faz com ele, que faz com todo mundo. Mas por que só faz com o humano? Cuidado, mano. O humano já está vacinado. Sabe? Olha, se a pessoa é carinhosa com todo mundo, é uma coisa, você entendeu? Todo mundo é meu querido, é diferente. Todo mundo, né? Alisa todo mundo, é uma coisa. Mas alisa só uns, depois. Você entendeu? Depois vem o golpe. Aí já aconteceu com alguns casos aqui de alguns irmãos, está até com o nome sujo, porque a pessoa alisou tanto, confiou, meu amigo, meu querido, meu mimoso, saiu da igreja, levou junto. Foi fiador, o cara fechou a igreja, e aí teve que pagar as contas do cara. Toma cuidado, queridos. Abra os olhos. E eu disse, não saiam. Essa pessoa aqui é o meu pastor. Não, seu pastor sou eu. Eu sou o seu pastor. Os pastores auxiliares não são os seus pastores. Eu sou seu pastor. Não, é o meu pastor. Então vai. Aí foi. Depois o cara fechou a igreja e a pessoa ficou com a dívida. Você sabe por quê? Porque não ouviu a voz da sabedoria. Sabe por quê? Porque gostava do aliso, sabe? E eu não sou uma pessoa de muito alisar. E tem gente que gosta disso, né? Do ego ser afagado, né? Vem cá, vem cá. Senta aqui no colo, mimoso, minha lindinha, mimosa. Daqui a pouco me empresta o teu cheque.
Me empresta seu cartão de crédito. Pá, eu tinha que comprar um negócio ali, ó. Sabe, tu me faz um empréstimo para mim lá na loja? Já o irmãozinho inocente assim vai. Meus irmãos, não cai nessa conversa, pelo amor de Deus. Eu digo isso há 15 anos. E eu fico admirado que tem irmão que ainda cai e conversa assim. Aí o cara está aqui alisando na volta, o cara sai e abre uma igreja, aí leva alguns. Não cai nessa conversa, meu irmão, não vai se aventurar por aí. Você já viu essa conversa antes. Fica esperto. Quieta o teu coração, cuide da sua vida, da sua família. Não deixa o diabo te enganar. Ele vem pelas beiradas. Ele vem assim pelas beiradas. Cuide disso, queridos. Outra coisa, eu estava falando com relação a esse povo que com Deus nada estava bom. Esse povo que sai do Egito, gente, era um passo para conquistar. Esses dias eu orando com uma pessoa, eu disse assim, ó, você só precisa cuidar a língua. Você vai conquistar isso. Pastor, por que eu estou aqui, ó? Eu sinto que eu vou conquistar. Sabe por quê? Porque quando você está perto para chegar, você conta para todo mundo. Você posta em tudo. Você mostra para todo mundo. Aí você se atrapalha. Será, pastor? É só ver as suas redes sociais. É só olhar você, irmão. Antes de você vir me contar a história, eu já estava sabendo. Porque 1000 pessoas contaram na igreja. Você contou para meio mundo. Aí as coisas não vão para frente. Espera nascer a criança. Espera vir um milagre. Espera passar lá. Passou, está carimbado, está aprovado. Chega e diz aqui, ó, passei no curso. Não conta antes. Espera as coisas acontecer. Registrou a empresa. Está tudo ok, carimbou, é sua. Aí depois você conta, ó, montei uma empresa. Não saia contando por aí antes. Senão as coisas se atrapalham. Esse povo estava à beira do Jordão, só atravessar para conquistar a terra. Eles começaram a reclamar contra Deus, contra Moisés, contra Arão, a ponto de pegar pedras, contra Josué e Calebe, jogar pedra, minha gente. Sabe o que Deus disse? Sabe o que Deus disse? Para todos vocês que murmuraram, vocês vão passar 40 anos rodeando a terra. Esse povo teve que dar meia volta e passar 40 anos dando volta na terra. Olhem para mim vocês, eu vou encerrar esse culto. Meus irmãos, eu tenho orado por uma geração nova nessa igreja. E eu quero que essa geração que é a minha, seja a geração que veja a terra prometida, que veja um novo tempo. Você imagina agora, a segunda geração que saiu do Egito, eles tinham 1 ano, meses, e passaram 40 anos, eles cresceram, dando volta no Egito, e pensando assim, ó, culpa do pai e da mãe. As nossas decisões vão afetar os nossos filhos. As nossas murmurações afetam os nossos filhos. A gente pensa, por que os meus filhos estão passando por isso? As murmurações dos pais afetam os filhos. Alguém diz, não, o pecado do pai, o filho não tem que pagar, se está debaixo de inocência. Mas se não está, esse povo aqui, ó, a segunda geração dos filhos, tiveram que, por causa dos pais, passar 40 anos rodeando a terra. E eles pensando assim, ó, nós estamos aqui, rodeando, fazendo volta, por causa que o papai e mamãe murmuraram. Era só dar um passo e atravessar o Jordão. Queridos, escute uma coisa. Vamos cuidar dos nossos filhos, para que eles não passem as provações que nós já passamos, por imaturidade nossa, por murmurar, por reclamar, por lamentar. Olha, escute uma coisa, mesmo as coisas ruins, Deus tem para nós aprender com elas. Mesmo aquelas coisas que para nós são dolorosas, são terríveis, mesmo a cruz que para nós é tão pesada, ela tem um propósito. Por mais que seja ruim, o levante, a acusação, a doença, a enfermidade, o desemprego, seja o que for de ruim,
ou de bom, na vida de quem serve a Deus, tem que servir como um trampolim, como uma ponte, para nos aproximar mais de Deus. Meus irmãos, das coisas boas, Deus vai lhe enriquecer, lhe prosperar, lhe dar 1000 saúde, sabe, lhe dar o carro do ano. Isso não pode lhe afastar de Deus, isso deve lhe aproximar de Deus. Você vai ganhar R$1 milhão, ganhou na Mega Sena, isso não é para lhe afastar de Deus, isso tem que lhe aproximar de Deus. Você ficou desempregado, isso não é para lhe afastar de Deus, isso é para cada vez mais lhe aproximar de Deus. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero que você anote Salmo 105, versículo 101, versículo 5, por favor. Salmo 101, e eu vou encerrar e vou orar com vocês. Salmo 101, versículo 5. Aquele que murmura do seu próximo, às escondidas, quem está falando é Deus, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu passei por uma rua e a pessoa me olhou assim, ó, levantou os olhos assim, ó, e eu vinha lá na acampamento. Eu ia do lado ali da Riachuelo, do mesmo lado que a pessoa vinha. E a pessoa olhou para mim assim, ó, levantou a cara assim, ó, com olhar altivo, me olhou assim e virou a rua e atravessou para o outro lado da rua. Eu digo, Jesus, o que eu fiz para essa pessoa? Os anos passou. Essa pessoa naquele escritório veio me pedir emprego. Pois é. Isso aqui é Deus, gente. E essa pessoa falou muito mal de mim. E ela levantou os olhos assim, ó, com olhar altivo assim, ó. E eu olhei para a pessoa, até queria cumprimentar, porque eu não devia nada. E a pessoa fez a volta para não me cumprimentar. E eu sabia que ela tinha falado muito mal de mim, mas paciência, né? Está no meu caminho, eu vou cumprimentar, seja quem for. E a pessoa passou, para o outro lado da rua. Passou uns anos, ela veio naquele escritório, me pedir perdão e perguntar se eu tinha um emprego para ela aqui na igreja. Pois é, né? Isso é Deus que está falando. Eu quero convidar você para Judas 1,16. É lá no finalzinho do Novo Testamento. Isso aqui é Deus, gente. Isso aqui é muito sério. Essa palavra é para todos nós. Judas 1,16 diz assim: estes são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, seus desejos, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Viu o que eu disse? Oh, como a senhora querida. Eu vou aqui na irmã, né? A irmã aqui tem um X. Aqui é o nome do seu X lá, o X do Vandocão. Aí eu digo assim, oh, mas minha irmã, mas que coque grande. Ela tem um coque bem pequeno no cabelo, né? Mas eu exagero. Mas que coque, parece um coque assembleano, 2 metros de comprimento. Não, o coque é pequeno, mas a pessoa quer ganhar um X, quer fazer uma média. Você está vendo que a pessoa está fazendo média. Não pode ser verdade, né? Alguém chega para mim e diz assim, o senhor é o melhor pregador do mundo. Não pode ser verdade, né? Não sou o melhor. Capaz que quer que eu pague uma janta. Quer que eu pague uma janta, só pode. Não seja bobo, querido. O diabo faz isso com a gente. Esses irmãos que às vezes eu digo, pastor, eu fui orar, e o demônio disse assim, eu vou sair, porque eu era ungido. Eu digo, para, irmão, vigia. Aí o demônio gritou e disse que viu na minha mão bola de fogo. Eu digo, para, meu irmão, deixa de ser bobo, o diabo está te enganando. Não viu bola de fogo coisa nenhuma. Ele sabe, ele quer ter um interesse. Cuide com isso. Cuide, querido. Se a pessoa falar assim, ó, elogiar o coque da irmã, vai elogiar o coque do outro, vai elogiar o outro, todo mundo é da pessoa. Aí você vê assim, ó, que é da pessoa. Ela é uma pessoa de elogiar. É só você pensar um pouquinho na vida.
é da pessoa de elogiar. Está sempre dizendo, mimoso, querido, né? A pastora Vera tem o costume dela, né? Está sempre assim, né? Querido, pastor, é da pastora Vera. Ela diz isso com todo mundo, não é só comigo, para manter o culto de sexta-feira de tarde. Mimoso do meu pastor. Não é. Você sabe por quê? Porque eu preciso mais dela no culto do que ela de mim. Porque se não fosse ela, ia cair só para mim, o pastor Arnoldo. Então não é por isso, é porque é o jeito dela. Antes dela ser pastora, já era assim com a gente, não é verdade? Já era assim com a gente. Não é porque quer garantir o culto, ou porque quer ser pastora. É dela. É isso que eu estou dizendo. Cuide disso. O último texto para me encerrar com você. Eu acho que é esse texto. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu acho que versículo 10. Vamos ver se é esse que está aí. Eu vou orar com vocês. 1 Coríntios 10, 10. Vamos ver se está esse texto. Ou é do 1 a 10. É isso, 10, 10. Anote. 1 Coríntios 10, 10. Não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Mantenha esse texto. Gente, eu quero orar com você. Por que eu pensei nesse assunto? Porque ele é muito importante para nós. Pessoal, não vamos deixar que o diabo nos destrua. E ele pode nos destruir se nós ficarmos murmurando. Sabe? Você tem um emprego lá, não é o melhor salário do mundo, mas você está sempre reclamando do seu patrão, está sempre reclamando do emprego. Cuidado, você pode perder o seu emprego. O destruidor pode entrar. A gente só dá valor para as coisas quando a gente perde. Não precisa perder. O destruidor está aí, gente. Não vamos murmurar, porque a murmuração é brecha para o destruidor. E eu quero que essa igreja possa desfrutar das bênçãos de Deus. Gente, nós estamos um passo para conquistar a terra prometida. Vamos conquistar essa terra prometida. Só que nós temos que cuidar a nossa língua para não estar murmurando, mas estar bem dizendo a Deus e honrando a pessoa que está do nosso lado. Amém? Se coloque em pé. Deus abençoe a todos. Guarde esta palavra em nome do Senhor. Quero pedir que as pessoas que estão nos acompanhando, eu quero que você, esse vídeo, que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que a gente possa vencer todo tipo de murmuração, e nós possamos repreender todo devorador, todo destruidor, e desfrutar o melhor que Deus tem para nós. Se você pode, coloque a sua mão, uma mão à altura do coração, e a outra mão na sua boca. Você pode fazer isso assim? Isso, uma mão no coração e outra na boca. Vamos orar, fazer um ato profético. Amado Senhor, nós oramos, porque do coração procede tudo que é bom e é ruim. E a tua palavra diz, nós lemos, da boca sai vida ou morte. Chega, Senhor, de falarmos de morte. Chega, Senhor, de proferirmos murmurações, reclamações, fofocas, conversas, lamentos, lamúrias. Isso tem nos afastado de Ti, da Tua presença e da Tua bênção. Que ao sair daqui, Pai, nenhum demônio tenha poder de falar a mente desta pessoa, que nenhum demônio tenha poder, nenhum destruidor tenha poder de influenciar esta pessoa para que murmure e para que seja um receptor das maldições. Trabalha, Pai, poderosamente na vida do Teu povo e da Tua igreja. Essa é a minha oração, em nome do Senhor, que todos digam que assim seja. Tome seu assento por um minuto, em nome do Senhor. Queridos,